O que eu posso dizer é que definitivamente a minha vida mudou desde ontem com a implementação do 5G em Brasília. A minha vida mudou bastante, inclusive com relação à questão de baixar também vídeos e de conexão que eu tenho com os amigos via videoconferência. Também testei ontem, fiz algumas entradas em videoconferência com os amigos e percebi que, além da velocidade, né, está bastante mais rápida, acontece também que a qualidade da imagem melhorou bastante. Então, estou muito satisfeito. Esse depoimento é do servidor público Marcos Pacheco. E como se percebe, ele ficou animadíssimo com a chegada do 5G em Brasília, que entrou em operação na última quarta-feira. A capital federal deu a largada para a nova tecnologia que já existe em outros países e que deve revolucionar a conexão à internet também por aqui. Em um exemplo prático, o tempo médio para baixar um filme pela tecnologia 4G é de quase 36 minutos. No 5G é de 21 segundos. O tempo de conexão entre dispositivos no 4G é de 50 a 70 milésimos de segundo. No 5G, de 1 a 5. O 5G vai reduzir o intervalo entre o momento em que se pressiona um comando e o efeito na tela de quem joga games no celular. O trabalho de muitas empresas deve ser facilitado e as tão conhecidas falhas de conexão podem ficar no passado. Mas tudo isso ocorrerá progressivamente. Ainda em julho, outras capitais já terão essa operação, mas algumas, como Manaus, serão obrigadas a esperar por mais tempo. Também é importante ficar ligado aos modelos de aparelhos habilitados para funcionar com 5G. E realmente são os aparelhos mais novos, tá? Então, nem todo mundo vai ter acesso nesse primeiro momento ao 5G. Mas também há outras questões importantes. As operadoras já fizeram todo o dever de casa? O preço dos pacotes de internet deve aumentar? E, para além do streaming de alta qualidade e das videochamadas mais estáveis, quais são as utilidades que o 5G deve proporcionar? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter de economia Bruno Rosa, que acompanha há bastante tempo a implementação do 5G e traz todos os detalhes sobre a chegada dessa tecnologia aqui no Brasil. Fique com a gente. Bruno Rosa, finalmente o chamado 5G puro começou a ser implementado aqui no Brasil, começou por Brasília com algumas oscilações, mas a gente sabe que a implementação dessa nova tecnologia não acontece num passe de mágica, né? Por exemplo, hoje em Brasília, quem pode ter acesso a essa internet muito mais veloz? Pois é, Carol, começamos, enfim, uma nova era no setor de telecomunicações no Brasil. E começamos justamente em Brasília, a capital do país, né? Agora, a resposta é muito simples, só vai ter o 5G puro ainda, obviamente, quem mora em Brasília e quem tem um celular moderno 5G na mão para poder, de fato, ter acesso a essa nova fase no setor aqui no Brasil, né? E nem adianta você ir para a janela, tentar pegar sinal, fazer qualquer outra artimanha, porque não vai funcionar. Tem que ter um celular novíssimo em folha na palma da mão. Ô Bruno, esse 5G, que a gente até fez um episódio com você falando sobre isso, que não é exatamente o 5G, né? É uma franja de frequência do 4G que sobrou. Afinal, esse 5G meio estranho, ele vai continuar rolando ou isso acabou de vez? Isso vai continuar. Só para a gente explicar aqui para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala de 5G, o 5G, na verdade, é uma combinação de vários 5G. Então, a gente teve, primeiramente, o 5G inicial, né? O primeiro degrau desse 5G que a gente tanto fala. E qual é esse primeiro degrau? É o chamado 5G DSS, que as operadoras lançaram aqui no Brasil lá em 2020. Se a gente lembrar dessa época, a gente vai ver que esse 5G DSS é uma sigla em inglês que significa Dynamic Spectrum Sharing, que em português significa compartilhamento dinâmico do espectro, que ele faz basicamente o seguinte: ele pega várias frequências hoje que existem no Brasil, frequências de 2G, lá de trás, frequência de 3G, frequência de 4G e as antenas novas de 5G. Então ele faz ali uma grande mistura disso tudo,
quer dizer, que foi um investimento que foi feito esse tempo todo, é um investimento caro que está em grande parte do Brasil e isso vai continuar. O 5G DSS é bom? É bom. Ele tem uma velocidade ali de uns 200 mega por segundo. É uma boa velocidade se a gente comparar, por exemplo, com 4G, que é de 13 mega por segundo. Quer dizer, bem maior. Mas quando a gente olha para esse 5G puro, que chega ali a partir de 1 giga, está muito distante. Então, o que as operadoras falam, né? Outro dia eu falei com o presidente de uma das grandes operadoras aqui do Brasil, e ele me falou assim a estratégia. Vamos ter tudo. Vamos ter, em certos locais, o 5G DSS, porque, de repente, lá não interessa para aquela cidade ou para aquele grupo ter uma internet tão alta. Porque 200 megas já resolve, ok. Agora, em outros locais onde é preciso ter uma internet ali a partir de 1 giga, gaming o tempo todo, streaming o tempo todo, aí a gente coloca o 5G puro. Então a gente vai conviver a partir de agora com uma série de 5G diferentes. Em locais onde não precisa, um 5G menorzinho. Em locais onde as teles julgarem ser lucrativo e julgarem ser necessário, a gente vai ter esse 5G novo que acabou de ser lançado em Brasília. As próximas capitais que receberão o sinal 5G serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Só que ainda não há uma data para o início das operações nessas cidades. Agora, Bruno, todo mundo quer saber, né? A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, agora Rio, São Paulo, Minas, outras capitais. Qual é a expectativa da instalação dessa nova infraestrutura do 5G puro funcionando para valer? Eu conversei com um conselheiro da Anatel chamado Moisés Queiroz, né? O Moisés, além de ser conselheiro da Anatel, a Anatel é o órgão regulador de telecomunicações no Brasil, e é também presidente de um grupo que se chama GAISP. O que é esse GAISP? Esse GAISP é um grupo que foi criado por representantes da Anatel, do Ministério das Comunicações e das empresas que venceram o leilão do 5G. Então, basicamente, esse grupo se reúne a cada 15 dias, a cada mês, para decidir como é que estão os trabalhos, avaliar como estão os trabalhos de limpeza das frequências da faixa de 3,5 GHz nas capitais. Então, o que o conselheiro me disse? Ele me disse que no dia, agora, 13 de julho, o GAISP vai se reunir e a tendência hoje, né, a tendência é que sejam liberados já o 5G puro em Porto Alegre e BH, em Belo Horizonte. Então, quer dizer, no dia 13 de julho, essas duas cidades podem se juntar a Brasília e assim teremos 3 cidades já com 5G puro de 1 giga na mão, tudo voando. Até o fim do mês de julho, essa é a previsão agora desse início de mês, é que outras cidades entrem nessa lista, que são, como já sabemos, São Paulo, João Pessoa, e o conselheiro Moisés me disse, adiantou aqui para a gente, que o Rio de Janeiro também vai entrar nessa lista. Por quê? O GAESP, ele me explicou o seguinte, o GAESP é um grupo, e esse grupo ele recebe informações de uma outra entidade que foi criada, que se chama EAF, que é a entidade administradora da faixa de 3,5 GHz. Então, essa entidade, o que é isso? São técnicos que ficam nessas capitais todas analisando como é que está a infraestrutura, como é que está a limpeza das faixas, das antenas, porque o 3,5 GHz, hoje, até então, ele estava sendo ocupado para transmitir o sinal analógico da televisão. Então, para as teles poderem chegar lá e colocarem a internet 5G na palma da mão, é preciso limpar essa faixa. O que significa isso? Colocar um filtro nos equipamentos, porque aí você vai migrar quem vê a TV analógica ainda por essa faixa de 3,5 para não dar interferência. Então esse trabalho está sendo feito e tudo mais. E ele me falou que a EAF, os técnicos da EAF estão hoje correndo, acelerando os trabalhos justamente no Rio de Janeiro para poder liberar logo o 5G puro no Rio de Janeiro para os cariocas, enfim, terem 5G puro na palma da mão, né? Agora, tem algumas cidades que têm um prazo aí, uma previsão mais dilatada, né, Bruno? Por exemplo, Manaus e Belém. O que acontece? É aquele velho problema de conectividade da região amazônica? É a distância de Brasília, de São Paulo e Rio, outros grandes centros? O que acontece? Ótimo ponto, Carol. É isso mesmo. O conselheiro Moisés, ele me disse que a tendência hoje é, até o fim de agosto, você ter todas as capitais liberadas, já pelo GAISP, para estarem as operadoras aptas a fornecer o 5G puro, porém tem 2 casos ali que são vistos um pouco, abre aspas, mais problemáticos, né?
que é Manaus e Belém. A gente sabe que as duas cidades na região norte do país são regiões mais distantes, a infraestrutura é um pouco mais de difícil acesso, as operadoras têm um gasto maior para fazer todo o investimento por lá. E a gente segue falando de educação porque, segundo a Anatel, no Brasil existem 15 mil escolas sem internet. E a região norte tem o maior número de escolas desconectadas. Além de outros fatores, né? O próprio conselheiro me disse que Manaus tem um caso muito peculiar, porque a recepção de satélite está localizada no centro da cidade. Então, isso é um dificultador a mais. E hoje eles estão estudando justamente algumas alternativas para transferir esse local de recepção de satélite para outra geografia dentro da área de Manaus. Então, isso tudo leva tempo. Então, hoje já está praticamente certo que Manaus e Belém vão ficar para depois de setembro e há ainda quem diga, dentro do governo, que essas duas cidades podem ficar mais para o fim do ano. Então, a ver. Agora vamos falar de dinheiro, né? Que todo mundo também quer saber, Opa. né? Planos, né? O usuário vai ter que trocar de plano de internet para ter acesso ao 5G. E o plano de 5G deve ser mais caro, já dá para saber o que vai acontecer com a conta? A única das 3 empresas que vão oferecer o 5G, que é a Vivo, a Claro e a TIM, apenas a TIM deu algumas pistas do que ela vai fazer, né? O que ela está fazendo? Ela está criando para os clientes pós-pago um feature, um adicional de game. Então, se você tem um 5G puro na mão lá em Brasília, se você quer ter esse 5G e aí você quer fazer um monte de coisa, você pode contratar de graça ainda por enquanto, que eles estão vendo isso como uma degustação, mas obviamente depois eles vão cobrar uma taxa mensal. Você vai ter 50 GB a mais de franquia de internet para consumir game. Então você vai ter acesso a uma plataforma de games, vai poder jogar lá o Fortnite da vida, jogar vários outros games em altíssima velocidade por 50 GB a mais de internet por mês. Isso é muita coisa, porque a gente sabe hoje que os pacotes de internet eles têm uma franquia, né? Depois que você atingir um teto, a internet dá uma reduzida boa. E você colocar 50 GB a mais só para isso, realmente você vai trazer uma experiência muito grande. A Claro, por exemplo, ainda não lançou plano nenhum. A Claro vai fazer o seguinte, a Claro vai esperar em setembro, quando a gente já vai ter todo um painel de cidades das principais capitais com o 5G puro para anunciar os novos planos. E aí a gente está esperando realmente uma grande leva de novidades. A Vivo ainda está fazendo mistério, a Vivo não está anunciando nada, a gente não sabe o que a empresa vai fazer ao certo, mas o que os analistas falam é que todas as empresas elas vão criar planos específicos para o 5G. Até porque o 5G é uma infraestrutura que está sendo construída, é uma infraestrutura nova e cara, então elas vão ter que rentabilizar isso de alguma forma, elas não vão oferecer toda essa qualidade a mais de internet, de velocidade altíssima, pelo preço que elas estavam oferecendo no 4G ou no 5G DSS atual, que é uma velocidade bem inferior ao 5G, né? Agora, como um primeiro empurrão nesse movimento, o que a gente está vendo são os preços de aparelhos em desconto, né? A TIM reduziu aí até 60% o preço de alguns aparelhos de forma a estimular esse consumo. Então, realmente, a gente vai ver a partir de agora algumas promoções, alguns descontos, né? As empresas já estão falando aí de estratégias para Black Friday, grandes promoções, grandes iniciativas. Então, a gente vai ver muita novidade. E é bom lembrar também que a partir de agora do segundo semestre, né, a gente vê aí os grandes fabricantes de smartphone, Apple, Samsung, só para citar os 2 principais líderes de mercado, com o calendário aberto de lançamentos, né? Agora a partir de agosto, é quando as empresas começam a lançar os seus novos celulares, justamente para pegar Black Friday e Natal, que é o grande pico de vendas. Então a gente vai ver muito aparelho novo, com descontos em alguns e outros não. Falando em aparelho, né, voltando um pouquinho ao início da nossa conversa, só os aparelhos mais novos é que já tem a tecnologia 5G. Aí, por exemplo, o sujeito tem lá um telefone bom, mas que não é um iPhone 12, não é um Samsung desses top de linha, tem um tablet, um laptop bom, mas de 2 anos atrás, né, não está aí tinindo de novo. Esse cara vai conseguir usar a tecnologia 5G ou vai ter que trocar tudo? Vai ter que trocar tudo, não tem jeito. Simples assim. Vai dinheiro, Carol, vai dinheiro. Não vai funcionar. O meu telefone já é 5G. O meu não. Já fiquei feliz. O teu é. O meu ainda não é, infelizmente. Agora é isso, não vai ter jeito, vai ter que trocar, vai ter que comprar outro, vai ter que parcelar, vai ter que fazer o que for
para poder ter acesso a essa nova tecnologia na mão, né? E uma dica que eu acho muito importante dar, né, é que o 5G é muito novo para todo mundo, né? Até se você for numa loja, ou se você numa loja de telefonia ou numa loja de varejo, as pessoas não vão saber ao certo o que é o 5G. Elas não sabem ainda tangibilizar isso. Então a dica que eu dou é simples. Primeiro, quando o consumidor for comprar um celular, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é qual celular ele quer. Então, se ele quer um iPhone, se ele quer um modelo da Samsung ou qualquer outra coisa, é bom ele ter em mente o nome do aparelho. Vamos supor, quero o iPhone 12 ou o iPhone 13, que são os dois principais aparelhos hoje quando a gente fala de 5G. Então, o ideal é ele entrar na loja, no site da Apple, e ver nas especificações do aparelho se aquele aparelho, ou de qualquer outra marca, está habilitado na faixa de 3,5 GHz. Ele tem que ir lá em especificações, detalhes do aparelho, informação técnica e ver isso. Tem que estar escrito 3,5 GHz. Se não tiver, não compra, porque não vai ter 5G puro. Porque o grande segredo do 5G puro é esse. É justamente o aparelho ele tem que rodar na frequência de 3,5 GHz. Porque o 3,5 GHz é o filé mignon do 5G. É esse que vai permitir essa tal velocidade acima de 1 GB que a gente tanto fala. E não teria um adaptador para pegar um aparelho mais antigo, usar um adaptador para ter acesso ao 5G, ou isso não tem jogo? Não tem nada. Não tem nenhuma solução mágica, não vai ter nenhuma truque ali se a gente for pesquisar no YouTube. Não vai ter, não existe. O lance é comprar um aparelho novo, habilitado ao 3,5 GHz. Hoje a gente já começa a ver alguns aparelhos a partir de R$ 1.500, né? Sobretudo de marcas chinesas, como a Realme, a Xiaomi, são empresas mais agressivas em termos de preço. A própria Samsung também tem reduzido um pouco a margem de preço delas de algumas gamas de aparelhos para poder ter um pouco mais aparelhos, smartphones acessíveis, né? Então, o segredo é simples e básico. Quer um aparelho 5G, entra lá no site da empresa e vê a especificação do aparelho. Não confia no vendedor da loja da telefonia, não confia no vendedor da loja de varejo. Eles não vão saber te formar. E as operadoras devem estar preparando pacotes com desconto também para esses novos aparelhos, né? Talvez valha a pena esperar um pouquinho, porque deve vir desconto por aí, né? Vai vir desconto por aí, sobretudo aí já olhando Black Friday, né? A gente, imagina, estamos em julho, o Black Friday é quando? Fim de outubro, novembro, nem sei. Mas, ou seja, as empresas já estão traçando as estratégias para o Black Friday, ou seja, podemos esperar muita agressividade de preços e vai justamente casar quando já tiverem os novos aparelhos, né? A Apple costuma lançar todo o seu novo, agora o iPhone 14 em setembro, outubro, enfim. Então a gente vai ter uma nova leva de aparelhos. Os novos, obviamente, chegam um pouco mais caros, mas os modelos anteriores dão uma reduzidinha de preço. E para quem busca preço e qualidade, é essencial esperar um pouco, então. Falar um pouquinho da qualidade do serviço, né? As operadoras dizem que já estão com suas redes montadas, né, para operar o 5G, né? Já fizeram o seu trabalho. Mas a gente tem a questão das antenas, né? Essa frequência exige a instalação de novas antenas. As antenas todas já foram instaladas ou as operadoras ainda precisam cumprir essa obrigação? Hoje o Brasil ele tem uma necessidade real de fazer mais instalações de antenas e de infraestrutura. Isso é vital. As empresas instalaram em Brasília 300 antenas como essas para receber o sinal 5G. Só para a gente ter uma ideia de como está o Brasil é um país de dimensão continental, todos sabemos. Eu falei outro dia com o presidente da consultoria Ondia, o Ari Lopes, e ele me falou o seguinte: o Brasil tem hoje, ao todo, pegando tudo, 2G, 3G, 4G, 104 mil antenas no Brasil. 104 mil antenas é muito? É pouco? Não sei. Fui perguntar para ele. E ele me falou, olha, se a gente comparar com a China, só em 5G são 1 milhão de antenas já. Então você compara a diferença, o quanto ainda a gente tem que percorrer de caminho para isso, né? Na China, por exemplo, as operadoras e os fabricantes não vendem mais aparelho que não seja 5G. Lá só vende 5G. Aqui no Brasil a gente ainda está um pouco atrasado em relação a tudo o que esperar sobre isso, né? E ao mesmo tempo a gente tem um movimento de algumas associações que é o movimento Antenas, que é a indústria pressionando os poderes municipais para poderem, de fato, acelerar a legislação, porque em muitas cidades hoje no Brasil a gente tem uma legislação muito dificultosa, digamos assim,
que não permite a instalação rápida de antenas. Então é necessário uma série de licenças, processos muito morosos. Isso dificulta. Até porque a gente sabe hoje que o 5G ele opera na frequência de 3,5 GHz. É uma frequência considerada muito alta. Então, o que vai acontecer? É necessário uma instalação de mais antenas em relação ao 4G. Ou seja, hoje onde a gente tem uma antena 4G, ela consegue pegar uma região. No 5G são necessários muito mais antenas para ter a mesma área de cobertura. Então a gente vai ter a necessidade real de instalar mais antenas 5G. E para isso as cidades elas precisam estar com uma legislação mais amigável para permitir isso, como instalação em poste, instalação em cima de prédio, instalação em diversos lugares que hoje é um processo muito trabalhoso, é um processo que demora muito, né? Muito moroso. Bruno, falando agora das funcionalidades, né? Quando a infraestrutura já estiver sólida, funcionando plenamente, a gente vai poder deixar de ter Wi-Fi em casa, por exemplo, e usar só a tecnologia 5G, ela dá conta de todos os streamings que todo mundo tem em casa, e games e tudo mais? Quando a gente começa a falar com essas consultorias e essas empresas de tendências, né, a gente pode imaginar realmente um mundo completamente diferente do que a gente vê hoje, né? A gente sabe que o 5G ele vai ser muito além do smartphone. Hoje a gente está falando muito de smartphone, que é o que a gente consegue tangibilizar na mão. Mas a gente vai ter uma série de outros produtos que ainda não são realidade, como os óculos de realidade virtual, outros itens como próprios relógios com 5G, a questão dos tablets, dos computadores. E, além disso, a gente vê um movimento da indústria querendo tangibilizar ao máximo a rentabilidade do 5G. Um desses casos é usar o 5G como internet fixa. Então, isso já está, em alguns locais nos Estados Unidos, isso já ocorre. As pessoas, em vez de comprarem uma internet fixa, que chega por fibra até a sua casa, para uma empresa de telefonia, eles estão comprando pacotes 5G. Que é como se fosse um roteador. Você compra esse pacote 5G e coloca na sua casa, ele vai pegar a internet 5G na sua casa inteira, móvel, mas ele vai ter a função da internet fixa. Então, quer dizer, é uma nova função do 5G, que hoje não existe, obviamente, porque a internet fixa, quando muito, dá uma boa qualidade na nossa casa, quando não cai, e a gente agora vai ter um 5G de 1 GB, muito maior do que a gente tem hoje, permitindo ali uma velocidade muito maior. Ainda está um pouco distante essa realidade, ainda deve levar pelo menos 1 ano e meio até a gente começar a ver a venda desse produto aqui no Brasil. Bruno, para a gente terminar, o 5G está chegando agora aqui no Brasil, mas em outros países, como na China, nos Estados Unidos e em alguns outros países, já está rolando há mais tempo. Aí eu vou falar alguns brinquedinhos que a gente não consegue utilizar ainda porque não tem conexão para isso. Carro conectado, óculos inteligente, super laptops para games, metaverso que está sendo buscado nos próximos anos. Isso é futuro? Ou, considerando a experiência que já existe, a gente pode dizer que isso será presente uma vez que o 5G estiver rodando por aqui? Vai ser presente rapidamente, né? Hoje, quando a gente olha isso, a gente acha um futuro muito distante. Mas, por exemplo, entrevistando alguns diretores de empresas, né? Por exemplo, como a Qualcomm, que é um fabricante de processador, eu fiquei alarmado. Eu fui conversar com o diretor da empresa e ele me falou que em 2024 já vamos ter no Brasil carros conectados com 5G. E eu perguntei o que significa ter um carro conectado com 5G. E ele foi me explicando as primeiras funcionalidades disso. Por exemplo, você está dirigindo e recebe uma informação em tempo real de que aquele avião onde você está mais à frente teve algum acidente e você vai enfrentar um congestionamento. O próprio painel do carro ele já começa a sinalizar para vocês, né? Interrupção, ou ele começa a mostrar caminhos alternativos de forma intuitiva e automática, sem, obviamente, isso atrapalhar a sua forma de dirigir. Então, quer dizer, são funcionalidades que a gente ainda não imagina hoje, mas a indústria já está ali debruçada para acontecer isso, né? Deu exemplo de carro em 2024, eu achei realmente uma previsão boa, impensável algum tempo atrás, até um ano atrás a gente não se falava disso, ter carro conectado 5G no Brasil. Outro exemplo que eu acho muito curioso também são os óculos de realidade virtual, né? Através de um óculos, os profissionais conseguem se comunicar, dar e receber orientações como se estivessem juntos. Hoje a gente tem os óculos, que são aqueles, parece um capacete, né? Quando a gente coloca na cabeça. Horrível, né? Horríveis, completamente desconfortáveis, eles esquentam. Mas o que a gente tem visto agora da indústria, eles estão desenvolvendo óculos que são normais, como esses óculos de grau que a gente usa, óculos de sol, sem fio
e que eles são conectados ao seu celular e conectados ao seu computador, com processamento na nuvem. Então, quer dizer, e eles nem estão chamando isso mais de realidade, óculos de realidade virtual, eles estão chamando isso de óculos de realidade estendida, que é uma junção da realidade virtual com a realidade aumentada. Então, você está com seu óculos ali no rosto, e aí você recebe um e-mail, o óculos já te avisa ali na tela interna que você recebeu um e-mail. Ou então ele te avisa que, sei lá, o céu aí, a criatividade do céu é o limite, né? A gente, enfim, eles estão desenvolvendo várias soluções, mas você tá na rua, ele te avisa uma pessoa ali, reconhece uma outra pessoa na rua que de repente é seu amigo numa rede social, no Instagram, no Facebook, já te avisa que aquela pessoa te mandou uma mensagem e você não viu. Procure seu Pokémon, ganhou uma nova dimensão. Exatamente, vai ser um pouco disso tudo, vai ser uma junção de todas essas soluções. E isso a gente está falando aí de coisas mais que a indústria já vem se debruçando, né? Como o carro, o óculos. Mas o que as empresas falam é que a gente vai ter com o 5G algo parecido que a gente teve quando chegou o 4G. Quando o 4G chegou, a gente só tinha o 3G, que era aquela internet muito meia-boca no celular. Naquela época tinha iFood, tinha Uber, não tinham. Esses aplicativos eles surgiram com o 4G. Então, quer dizer, criou uma nova demanda de mercado. Então, entretenimento, de forma geral, você vai poder assistir um jogo de futebol na sua casa com óculos e tendo uma ali e podendo interagir com outras pessoas que também estão de óculos na sua casa. Então, quer dizer, a indústria, ou fazer exercício com óculos, você está sozinho correndo ali na rua, mas com seu óculos e seu relógio conectados a uma rede 5G, você, na verdade, está interagindo com pessoas que estão correndo em outras cidades. Então, assim, a indústria está trabalhando nessas soluções que são os serviços, né? Porque não adianta você ter uma internet de 1 GB se você não sabe onde usar, né? Bruno Rosa, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Valeu, Bruno. Obrigada, abração. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o depoimento concedido pelo servidor Marcos Pacheco ao repórter Gabriel Shinohara, da sucursal de Brasília, e também da CNN Brasil. A produção foi do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.